Bolo bombom de morango com leite ninho. Gente, combinação de morango com leite ninho e chocolate não tem como dar errado, né? E depois que eu descobri essa receitinha, eu só faço ela aqui em casa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, bora lá aprender? Para começar, a gente vai precisar de uma forma e de uma embalagem dessas de plástico, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Por quê? Porque o bolo ele precisa caber dentro da tampa da embalagem, que é onde a gente vai fazer a montagem do bolo. Mas se a sua forma for maior que a embalagem que você tiver, não tem problema, porque depois de assado a gente pode medir a tampa em cima do bolo e cortar as laterais para ele caber direitinho na hora da montagem. A gente vai começar pela casquinha de chocolate, tá, pessoal? Eu coloquei 500 gramas de chocolate fracionado meio amargo, vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Para não queimar. E esse chocolate, eu vou colocar ele, vou dividir ele nessa parte, tá? Eu coloquei para a primeira camada de chocolate 150 gramas, então eu coloquei as 150 gramas agora e vou espalhar bem pela forma. Agora que eu já espalhei a primeira camada de chocolate, eu vou deixar essa forma 20 minutinhos na geladeira para ela endurecer um pouquinho essa primeira camada. E depois dos 20 minutos ela fica assim, ó. Quando ela perdeu o brilho é porque ela já começou a endurecer. E como vocês podem ver, ficou algumas falhas no chocolate. Então agora a gente já pode fazer a segunda camada, tá, de chocolate. Eu vou colocar mais 150 gramas de chocolate, mais ou menos. E já vou aproveitar e ir tampando essas falhas que ficou e cobrindo bem direitinho a nossa forma. Segunda camada de chocolate feita, agora é só reservar na geladeira enquanto a gente faz os outros preparos. E agora a gente vai começar o nosso recheio de creme de leite ninho. É muito importante fazer nessa ordem que eu tô mostrando, pessoal, para garantir que tudo vai estar bem geladinho na hora da montagem do bolo, tá? Para essa receita eu estou usando leite ninho, pessoal, mas vocês podem usar o leite em pó da preferência de vocês, tá? Que fica muito bom também. Agora a gente vai misturar em fogo médio até esse creme engrossar, mas a gente vai tirar ele, não vai deixar ele em ponto de brigadeiro, a gente vai tirar um pouquinho antes e vai deixar ele esfriar naturalmente, porque depois que ele esfriar naturalmente, ele vai virar um creme mais grossinho no ponto ideal que a gente precisa. E esse é o ponto que ele fica depois de esfriar totalmente, pessoal. Olha como ele fica mais grosso e super cremoso. Esse creme aqui, ele é incrível, ele combina com qualquer bolo que vocês forem fazer, receita de travessa, pavê. Eu amo essa receita de creme de leite ninho. E agora eu vou acrescentar os morangos, eu coloco eles picadinhos porque o pessoal aqui de casa prefere, mas se vocês quiserem pode colocar o morango inteiro que dá super certo também. E agora a gente vai fazer a nossa camada de recheio de chocolate. Eu vou derreter o chocolate meio amargo com creme de leite, igual a gente derreteu no começo, de 30 em 30 segundos no micro-ondas, para não correr o risco de queimar, tá? Coloco 30 segundinhos, mexo bem, aí se precisar eu coloco mais 30 segundos.
E agora que a gente derreteu tudo certinho, a gente mistura bem e deixa esse recheio de chocolate esfriar em temperatura ambiente. Não pode levar para geladeira, porque quando for para geladeira ele vai endurecer, tá, pessoal? Então reserva aí para a gente deixar ele bem geladinho para a hora da montagem. E agora vamos para o bolo. Esse óleo você pode substituir por manteiga ou margarina se vocês quiserem, tá? A gente vai fazer esse bolo na mão, não precisa de liquidificador, de batedeira, vocês vão ver como é super simples de fazer. A água, ela vai deixar o bolo mais pretinho, mas se vocês quiserem, pode substituir a água por leite, tá? Nesse bolo, eu estou usando chocolate em pó 50% cacau para não ficar muito doce, mas se vocês quiserem, pode substituir por Nescau ou Toddy, tá? Qualquer achocolatado dá certo também. E agora é só levar para uma forma untada com manteiga, tá, pessoal? Essa minha forma, ela tem o fundo removível. Eu vou colocar toda a massa nela e levar para assar. No meu forno ficou aproximadamente uns 35 minutos a 180 graus, mas aí vai depender de forno para forno, tá? Então eu coloquei de 180 graus, de 35 a 40 minutos, é só vocês irem olhando aí no forno de vocês. E olha que linda que ela fica depois de assado, pessoal. Fica uma massa super fofinha, super estruturada. E agora eu vou dividir ela, tá? Vou tirar essa barriguinha que criou em cima e vou dividir ela no meio para a gente começar a montagem do nosso bolo bombom. Esse topinho de bolo a gente não vai usar, tá, pessoal? Então eu vou guardar para comer com um cafezinho da tarde, que eu amo. E agora a gente já pode começar a montar nosso bolo, pessoal. Eu vou começar com o recheio de chocolate, vou colocar ele todo nessa primeira camada e vou alisar bem para ficar uma camada bem retinha de chocolate. Agora eu venho com uma parte do bolo, tá? Metade do bolo e vou pressionando bem com bastante cuidado, tá? Para ficar bem retinho. E agora a gente vem com o recheio de morango e leite ninho, tá, pessoal? Não tem segredo, é só ir colocando, espalhando e deixando bem retinho esse recheio pra gente vir com a última camada de bolo.
Agora é só colocar a última camada de bolo e pressionar bem para ele ficar bem retinho. Feito isso, a gente já pode vir com o restinho de chocolate que a gente derreteu no início e cobrir todo o fundo do bolo. Agora é só levar para a geladeira para os recheios firmarem. Depois que a gente deixou na geladeira, a gente vai olhando, tá? O tempo é um pouco relativo, a gente precisa ver se a lateral começou a ficar transparente. A gente tem que observar, se estiver totalmente transparente nas laterais e no fundo do bolo, então já é um sinal que já dá para desenformar. Para facilitar na hora de desenformar, é necessário a gente cortar um pouquinho, um pedacinho da embalagem, tá, pessoal? Então a gente corta um pouquinho e vai dando umas puxadinhas assim de leve para ir entrando o ar ao redor da embalagem e facilitar na hora de desenformar. Agora é só pegar uma boleira da sua preferência ou o prato que você vai usar para desenformar, colocar por cima e desenformar o bolo. E agora é só decorar do seu jeitinho. Eu coloquei um pouquinho de cobertura de chocolate, que inclusive essa cobertura fui eu que fiz, é uma cobertura de sorvete caseira, tem receitinha dela aqui no canal, tá, pessoal? Eu coloquei ela para colar os meus morangos que eu ia usar de decoração, mas a decoração vai na criatividade de vocês, tá, pessoal? Vocês podem colocar chocolate branco, M&M, usa a criatividade. E para finalizar, eu coloquei alguns granulados para dar mais um charme nesse bolo que eu achei que ficou super lindo. E já vou deixar uma dica para vocês aqui também, para cortar esse bolo sem quebrar, é só aquecer a faca antes de cortar. E essa foi a nossa receitinha de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu fiz com muito carinho para vocês. Se você gostou, deixa o like para dar aquela força. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos. E eu espero ver vocês no próximo. Um beijo!